A igreja estava tomada por um silêncio pesado, tão denso que cada passo ecoava como um prenúncio. Convidados alinhados nas cadeiras olhavam para a entrada, esperando o momento em que a noiva atravessaria o corredor. Flores ornamentavam o altar, a toalha branca parecia impecável, e o padre já aguardava sentado, a face séria. Havia uma ansiedade coletiva no ar, um misto de expectativa e desconforto. De repente, um homem irrompeu na nave com um diário fechado na mão, o rosto pálido e a voz trêmula. Felipe segurava o objeto como quem segura uma prova irrefutável, e ao erguer os olhos encontrou Melissa parada, imóvel, como se o piso tivesse se aberto sob seus pés. Felipe apresentou o diário como se fosse a conclusão de um mistério que vinha assombrando sua cabeça. A leitura das páginas rasgou qualquer verniz de serenidade que restava. Ali, nas linhas escritas por Berenice no último dia de vida, havia acusações que transformavam uma amizade em trama e uma traição imaginada em crime. A revelação foi como uma chuva fria que caiu sobre todos. Conversas anteriores, pequenas intrigas, gestos mal interpretados, tudo ganhou nova luz e um novo peso. O choque foi imediato e visceral. Entre os sussurros, alguém sugeriu que tudo poderia ser um engano, talvez uma armação destinada a incriminar Melissa. Mas Felipe não queria ouvir justificativas. Seus olhos acusadores buscavam explicações que não havia mais como adiar. O homem que havia lançado a dúvida contra Berenice de repente via o espelho da verdade refletido naquela caligrafia, e não havia como fingir inocência. As palavras que lia em voz alta delineavam um roteiro brutal, bilhetes forjados, provocações, humilhações. O que antes era rumor tornou-se prova escrita, e a incredulidade de alguns cedeu lugar à repulsa. Melissa tentou explicar, negou com veemência, mas a própria negação soou frágil diante das páginas amareladas. Entre lágrimas e reprovações, ela buscou explicar que não havia conspirado, que não havia forjado nada, que jamais desejara mal a Berenice. A memória do atropelamento que levará a vida de Berenice pesava como uma sentença. O assombro das últimas palavras escritas pela vítima, o suspiro que mencionara o diário, agora era tomado como indício de culpa. Pessoas que antes sorriam perto dela agora a afastavam com dedos apontados, prontos para julgar. O clima esquentou. Um convidado, tomado pela emoção, acusou Melissa de ser capaz de tudo por ciúme. Outro lembrou que já vira gestos de insinuação entre Felipe e Berenice, cenas mal colocadas em festas e encontros. As vozes subiram, e o tom da cerimônia transformou-se em tribunal improvisado. O padre tentava intervir em vão. Era impossível manter a ordem quando a honra de uma família estava em jogo diante de tantos olhos atentos. Felipe, dominado pela dor e pela sensação de traição, exigiu explicações e deixou claro que não haveria casamento agora. A palavra acabou ressoando como um veredicto. Não há cerimônia, disse. Acabou. A expressão no rosto de Melissa passou do pânico para a súplica. Ela implorou que aquele não fosse o fim, pediu que Felipe reconsiderasse, que se casassem apesar de tudo e depois resolvessem a situação. Ofereceu até a separação futura, um divórcio combinado para salvar a honra pública, uma solução amarga e humilhante que paradoxalmente pretendia preservar a aparência. Mas a humilhação havia sido infligida. Pessoas próximas que ouviam o relato do diário perderam qualquer disposição para compor. Um homem da família de Berenice, tomado por uma ira antiga, não conteve as palavras. Chamou Melissa de falsa e sugeriu que sua família deveria sair dali imediatamente. A hostilidade cresceu e o pedido de expulsão ganhou forma concreta. O salão onde se celebraria o amor corria o risco de se transformar em palco de um escárnio público. Enquanto isso, alguém se preocupava com a ausência da noiva. Roberto, incumbido de buscá-la, havia desaparecido. O atraso e o sumiço aumentavam o desconforto, como se todo o teatro estivesse se desfazendo ao vivo. A comitiva de parentes começou a murmurar sobre o que explicar aos convidados, como confrontar madrinhas perplexas e como encarar o vizinho que comentava pelas esquinas. A sensação era de que uma vida inteira de laços e promessas poderia se desfazer em instantes. O pedido desesperado de Melissa para que Felipe se casasse com ela por caridade chocou ainda mais. A mulher se jogava na humildade, rogando por compaixão, afirmando que sua reputação e o futuro de sua família dependiam daquela decisão. A imagem era dolorosa, uma noiva autoacusada de todo tipo de maldade, implorando por um gesto que a tornasse passível de perdão público. O apelo tocou corações, mas não conseguiu romper a rigidez de quem havia sido ferido. Algumas pessoas mais ponderadas pediram calma. Relembrou-se que a leitura de um diário não substitui uma investigação séria. Ainda assim, o sentimento coletivo já havia tomado partido.
O que antes seria resolvido em sigilo